Olá, pessoal da TV GAC, tava com saudade de vocês. Eu sou Ana Aline Cunha, sou jornalista, especialista em assessoria de comunicação e aceitei o desafio da TV GAC de produzir videoaulas sobre comunicação. Você viu que na nossa última aula a gente falou sobre ser um apresentador e eu dei dicas importantes para você ter uma noção de como se comportar em frente às câmeras e principalmente ser um apresentador. Tá com dúvida? É só voltar o vídeo anterior e rever. Nesse vídeo a gente vai falar sobre ser repórter. Que o repórter, meus amigos, ele tem uma função muito importante dentro de qualquer programa ou veículo, porque a gente está falando aqui de comunicação, mas não é só comunicação visual, essa que você está me vendo na internet ou na televisão. O repórter também atua em veículos impressos, aqueles jornais que a gente pega. Pois bem, o repórter também faz matérias lá. O repórter também faz matérias para instituições, como um assessor de imprensa. O repórter, na verdade, ele atua em várias áreas. E ele é uma figura importante que liga a pessoa à comunicação. Ele é quem vai dar voz aos entrevistados. E os entrevistados podem ser qualquer pessoa. Você que está aí, eu que estou aqui, os meninos que estão aqui na produção. O entrevistado é aquela pessoa que tem algo a dizer, algo a reclamar, algo a ensinar. E o repórter é a figura que vai unir tudo isso, explicar de forma simples e didática para quem não entende nada. Quer um exemplo? Eu vou entrevistar um advogado. Normalmente os advogados falam bem difíceis, né? Pois é, o repórter tem que entender aquele assunto de forma clara, traduzir tudo isso para quem está em casa, que vai ver, que vai ler ou que vai ouvir. Essa tradução que a gente está chamando aqui é feita de forma clara, justamente porque as pessoas que vão assistir, ler ou ouvir nem sempre podem entender do assunto, mas precisam compreender. Por isso é importante que o repórter saiba do que ele vai falar, principalmente ouvindo e entendendo o seu entrevistado ou assunto. Sabe aquela dica do último vídeo de ler, se informar? Vale também para o repórter. Ele precisa estar antenado a tudo que acontece ao seu redor. E quando isso não acontece, tem que dobrar o trabalho, porque precisa entender o assunto para depois repassar. Em várias ocasiões, o repórter vai representar a sua emissora ou instituições em eventos públicos. Por isso é importante o repórter se comportar, ou melhor, passar despercebido em muitas vezes. Ele vai ter que colher informações, persuadir pessoas e ouvir os assuntos, para depois compilar tudo e escrever a sua boa matéria. O repórter também precisa ouvir o entrevistado. Agora não é só ouvir de qualquer maneira, não. É prestar atenção. Às vezes uma resposta daquele entrevistado vai ser exatamente o gancho da sua matéria. E o que danado é o gancho da sua matéria? É o assunto principal, é a capa, é o título, que às vezes o entrevistado disse assim, ó, sem nem perceber. Por isso é importante que o repórter seja um bom ouvinte, preste atenção mesmo, sabe, daqueles fofoqueiros, porque eles precisam entender do assunto e saber o que essa pessoa está falando. Por isso, ouça, leia muito e se antene. Se você é repórter ou quer ser um repórter, preste atenção à sua volta. Se você está na rua, né? A gente já falou no vídeo passado, quando a gente vai fazer uma matéria ou até mesmo se comportar na frente das câmeras, a gente precisa saber da postura. Vou dar um exemplo para você. Se você vai fazer uma reportagem na rua, você precisa identificar qual rua é essa, qual bairro, qual cidade, para as pessoas que estão ao redor entenderem onde você está. Por exemplo, eu estou na rua Felizardo Moura e aqui o trânsito está complicado. Quem vai estar em casa, perto ali da avenida, já sabe. Perto de casa o trânsito está bem complicado. Sabe qual é o instrumento de trabalho de um repórter, principalmente de vídeo, TV ou internet? O microfone. É ele que vai principalmente facilitar a comunicação entre repórter e entrevistado e ser quase um cartão de visita de quem está aparecendo. Porque se eu aparecer assim, ó, ninguém vai me identificar. Quando eu chego em algum local que eu quero me apresentar, mais do que um crachá, o microfone faz esse papel.
E assim como o apresentador, o repórter não está fora de pagar micos. Por isso é tão comum a gente ver pagação de mico de repórter na internet. Eu mesma já paguei alguns, até não tenho problema com isso não. Mas tem gente que quer apagar do seu currículo os micos já pagos na televisão, na internet. Já que a gente está falando de repórter na maioria das vezes está entrevistando. E quem vai enveredar por esse caminho precisa estar atento a como fazer uma boa entrevista. Já sei, esse será o nosso próximo assunto. Aqui nesse mesmo Bate-Canal a gente vai se encontrar para falar sobre como fazer uma boa entrevista e finalizar com chave de ouro as nossas videoaulas sobre comunicação. Gostou do nosso vídeo? Curte, compartilhe e marca os amigos. Quem sabe você não se torna um ótimo repórter aqui da TV GAC. Beijo, até a próxima!